Balanço da FE revela que pequenos municípios aumentaram participação no PIB gaúcho. A audiência pública na Assembleia discute revogação da lei que exige emplacamento de máquinas agrícolas. Vigilância em Saúde e Hospital Moinhos de Vento atuam para eliminar risco de vírus em UTI neonatal. Corsã amplia tratamento de esgoto em municípios gaúchos. O Jornal da TVE está começando. Boa noite. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul cresceu em 2012 na comparação com 2011, apesar da queda na produção. A evolução foi de 5,3%. Os dados da Fundação de Economia e Estatística também mostram alteração no ranking do PIB para os 10 municípios gaúchos nas melhores colocações. Os dados relativos a 2012 mostram que a maioria dos municípios teve crescimento do Produto Interno Bruto superior ao do Estado, que registrou queda na produção. Segundo a FE, o PIB, ou seja, a soma das riquezas produzidas no Estado, caiu 1,5% em 2012, principalmente por causa da estiagem, que afetou a produção de soja. Mas o PIB nominal cresceu 5,3%. Isso significa que o volume de produção caiu, mas foi compensado pela variação de preços. O desempenho não tão positivo do Estado, negativo em termos de volume, se deve principalmente à quebra da safra de soja no ano de 2012, que teve um desempenho bastante ruim devido à estiagem, fatores exógenos, e também alguns setores industriais ligados a alimentos também, que tiveram um desempenho bastante ruim. O estudo mostrou que a renda vem se desconcentrando no Estado, com cidades menores aumentando a participação no PIB. Entre os municípios que perderam destaque estão Caxias do Sul e Canoas, que sofreram com a queda nas vendas de ônibus e caminhões e no preço do petróleo produzido pela refinaria Alberto Pasqualini. Porto Alegre continua como a cidade mais rica, principalmente graças ao setor de serviços. O destaque foi Passo Fundo. O investimento na indústria de processamento da soja fez a cidade passar do 9º para o 6º lugar entre as maiores economias do estado. Passo Fundo é o grande destaque do ano, ele subiu 25,8% de crescimento em 2012 comparando com 2011 e ele ganhou 3 posições no ranking das maiores economias do estado, graças à indústria, principalmente a questão de alimentos para animais, farelos de soja, que tem algumas indústrias representativas lá nesse município, e também o comércio atacadista também de alimentos. Além de Porto Alegre, Caxias, Canoas e Passo Fundo completam a lista dos 10 municípios mais ricos do estado: Rio Grande, Gravataí, Triunfo, Novo Hamburgo, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Uma audiência pública discutiu hoje a exigência de emplacamento de máquinas agrícolas para transitar em vias públicas no estado. Agricultores bloquearam estradas em vários pontos do Rio Grande do Sul. Em Panambi, os tratores e colheitadeiras bloquearam o entroncamento das BRs 158 e 285 por 15 minutos essa manhã. Os agricultores calculam que as taxas anuais cheguem a 3% do valor do veículo. Em Porto Alegre, na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, as representações de pequenos e grandes produtores protestaram contra o custo e a burocracia da nova exigência. Além de, na tentativa original, de trazer mais um custo, ainda há toda essa burocracia que é ter que registrar uma máquina, ter que emplacar uma máquina agrícola. Então, a Federação da Agricultura é contrária a este projeto, porque cria mais essa dificuldade para agricultores de todos os portes. Custos que variam em torno de 700, 800 reais, alguns falam até R$1.000 no conjunto do processo. Claro que é um dispêndio que nós não queremos, mas também reforçar novamente. Não é somente o custo monetário, é de toda a transação e operacionalização que nós temos com esse processo. Os representantes dos órgãos de trânsito explicam que todo veículo em via pública deve ter registro e emplacamento pelo Código Brasileiro de Trânsito. No caso do Rio Grande do Sul, o Detran lembra que as máquinas agrícolas são isentas de IPVA desde 1995. A Lei 8.115 já previu que a máquina agrícola não paga IPVA, portanto, não há imposto sobre a propriedade deste tipo de veículo.
O que existe seriam taxas para registro e emissão do documento. O Ministério da Cidade sinalizou ontem adiar por mais um ano o emplacamento das máquinas agrícolas. Essa confirmação só deve sair na reunião marcada para quinta-feira da próxima semana do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A mobilização, no entanto, é para sensibilizar o governo pela definitiva isenção do emplacamento. São resoluções que estão suspensas desde 2012 e 2013 e a suspensão vai até 31 de dezembro. Por isso que essa medida de prorrogar por mais um ano é um paliativo, mas nós queremos construir aqui, o objetivo da audiência pública é esse, uma solução definitiva, para que nós daqui a um ano não venhamos novamente a sermos pegos de surpresa ou ficarmos preocupados com a possibilidade da implantação desse emplacamento de máquinas agrícolas. 4 funcionárias de um laboratório foram presas hoje em mais uma fase da Operação Leite Compensado. A ação foi no município de Jacutinga, na região do Alto Uruguai. Elas trabalhavam dentro de cooperativas de leite e teriam mascarado laudos. Além disso, são acusadas de incentivar os transportadores a adicionar água e sal no alimento. Elas estão detidas no presídio de Erechim. O Hospital Moinhos de Vento e Vigilância Sanitária da capital atuam em conjunto para eliminar risco de vírus em UTI neonatal. É o que você confere depois do intervalo. A unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Moinhos de Vento não tem data para ser reaberta. O local foi interditado após constatar a presença de enterovírus, que causou a morte de um bebê prematuro. A vigilância sanitária e o hospital trabalham juntos para resolver a situação. O Serviço de Controle de Infecção do Hospital Moinhos de Vento busca respostas para o ocorrido, enquanto a UTI neonatal segue fechada e o centro obstétrico não recebe gestantes de alto risco. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde afirma que as medidas tomadas pela instituição para conter o surto são corretas e diz que o enterovírus não é comum em ambientes hospitalares. Em torno de 90% das infecções causadas por esse tipo de vírus são infecções de fácil solução. Ocorre que em crianças, em pacientes pediátricos, imunodeprimidos, com uma necessidade de saúde mais evidente, eles podem levar a complicações. Em nota, o Hospital Moinhos de Vento afirmou que mantém contato permanente com a Secretaria Municipal da Saúde, com a expectativa de que a situação se normalize em breve. Mas informou que a UTI neonatal deve permanecer fechada sem novas internações até que a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde receba a garantia de que o risco foi afastado. Todas as investigações estão sendo feitas para avaliar qual foi a quebra de barreira que levou e permitiu o acesso a esse vírus. Tem que aguardar a evolução dos pacientes, tanto que o hospital não recebe mais pacientes que tenham risco, possibilidade de ter um parto de risco. Então, e nós vamos avaliar a evolução a cada dia para que até que a situação volte ao normal e que o hospital volte a atender de forma adequada e normal, como vinha fazendo então. A Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, está bloqueada para a passagem de veículos na via lateral entre o viaduto Dom Pedro I e a rua Barbedo. O motivo são as obras de alteração do trânsito no local por causa da implantação do binário da Borges de Medeiros com a Praia de Belas. A praça da região vai ser ampliada, não permitindo mais acesso a veículos. Não há previsão para a conclusão do trabalho. As paradas de ônibus e rotas de linhas que passavam por ali serão modificadas. 6 unidades da Secretaria da Saúde terão seus horários de atendimento alterados para que sejam feitos serviços de desinsetização e desratização. A Unidade de Saúde da Família Coab Cavalhada suspendeu os atendimentos nesta tarde e retoma às 9 da manhã desta sexta-feira. O Centro de Atenção Psicossocial Vila Nova e a Estratégia de Saúde da Família Campos do Cristal fecham amanhã às 3 da tarde. A Unidade Básica Beco do Adelar fecha às 4 e a Pequena Casa da Criança às 4h30. No Centro de Saúde Murialdo, o atendimento será suspenso às 6 da tarde e a Unidade de Saúde da Família Pitinga só terá atendimento pela manhã.
Todas essas unidades em Porto Alegre retomam as atividades na segunda-feira pela manhã em seus horários normais. A emissão de carteiras de trabalho será suspensa temporariamente amanhã a partir do meio-dia em Caxias do Sul, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. A medida será tomada para viabilizar a migração de sistema dos bancos de dados e de imagens das agências do Cine. O Rio Grande do Sul estrutura um sistema de proteção aos direitos humanos. Nesta quinta-feira, entidades voltadas para a questão avaliaram os avanços no Estado e os problemas ainda enfrentados pela cidadania neste aspecto. A audiência pública realizada hoje pela manhã no Memorial dos Direitos Humanos contou com a participação de vários militantes representando diferentes esferas de proteção no Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro é possibilitar a troca de ideias entre as entidades para que, a partir das sugestões colhidas, se possa institucionalizar o regimento interno e elaborar o plano de ação estadual. Ao mesmo tempo que a gente verifica que há avanços, momentos importantes onde se fala que direitos humanos se dá passos na direção da afirmação dos direitos humanos, como, por exemplo, o relatório da Comissão da Verdade recentemente, uma série de iniciativas que vêm sendo feitas nesse tema. Do mesmo modo, você vê, por outro lado, ainda presente na sociedade muito racismo, muita discriminação, muito machismo. É uma conquista muito grande para nós, militantes de direitos humanos do Rio Grande do Sul, termos aqui no Estado uma Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, um sistema estadual de direitos humanos e, dentro do sistema, um dos órgãos que compõe o mesmo, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. A nossa atuação é justamente preencher ético-politicamente aquelas ações em que o Estado não consegue garantir os direitos humanos que estão lá previstos, para que a declaração não continue tendo aquela chamada insinceridade normativa, ou seja, de prometer coisas que nunca acontecem. 377 pessoas foram responsabilizadas direta ou indiretamente por prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar no Brasil. E o Rio Grande do Sul é o estado que apresentou o maior número de locais de tortura, 39. Os dados fazem parte do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. 2 anos e meio de trabalho, 4.000 páginas. A realidade do Brasil durante a ditadura está no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Os depoimentos de ex-presos ajudaram a compor o quebra-cabeça do aparelho repressivo do Estado. Paulo de Tarso era militante da Brigada Revolucionária Palmares e, ao ser preso, passou pelo DOPS e Ilha do Presídio. Nos 3 primeiros meses, o processo interrogatório, na verdade, era um processo de tortura, né? Que era aplicado constantemente e o método sempre era bate primeiro, dá choque elétrico, primeiro põe no pau de arara e depois interroga. O relatório final lista mais de 400 mortos e desaparecidos. Mais de 300 agentes públicos também são citados no documento como responsáveis por violações aos direitos humanos. O material também identifica 230 locais de tortura e prisão ilegal. Com milhares de depoimentos e documentos analisados, a Comissão da Verdade conseguiu fazer um mapa nacional dos locais de tortura apontados por ex-presos políticos. O Rio Grande do Sul lidera esta lista. São 39 lugares entre unidades policiais, militares e pontos clandestinos espalhados por todo o estado. Nessa casa, localizada no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, funcionou o Dopinha. O lugar teria sido uma extensão clandestina do DOPS, órgão de repressão policial. Conforme esta historiadora, o relatório mostra que a tortura não ocorreu apenas durante o AI-5, fase mais opressiva da ditadura. Que a prisão, que a tortura, que o banimento, que o desaparecimento, que a morte fazia parte de uma política do Estado ditatorial brasileiro, do Estado, da ditadura cívico-militar brasileira, ou seja, responsáveis pela tortura, responsáveis pelas mortes, eram todos aqueles que estavam governando. A tortura não foi em nenhum momento ato de um policial em desvario ou um sádico. A tortura era uma política de Estado.
A lei de anistia impossibilita a criminalização dos responsáveis, mas o trabalho da Comissão da Verdade pode estimular o judiciário a reinterpretar a norma conforme a legislação internacional sobre direitos humanos. Temos que entender que ela não pode acobertar delitos contra a humanidade, que é exatamente a hipótese, né, do crime de tortura. Não é uma ânsia de vingança, mas é a esperança, a aposta de nós entendermos o nosso passado para não repetirmos no futuro. Nós temos de aprender com isso, nós temos de aprender com a história tem de ensinar coisas. E uma coisa que nós temos de ter muito claro é que isso nunca mais pode acontecer. A Corsã está ampliando o tratamento de esgoto em municípios gaúchos. É o que você confere depois do intervalo. O dia começou com temperaturas entre 16 e 21 graus na maioria das regiões do estado. À tarde, as máximas ficaram em torno de 33 no interior gaúcho. Em Porto Alegre, as marcas não passaram de 26 graus. É hora de conferir a previsão para amanhã. Na sexta-feira chove apenas na metade norte do Rio Grande do Sul. A instabilidade perde força e a tendência é que o tempo abra na campanha e na zona sul. A máxima será registrada em Bagé com 31 graus. O município amanhece com muitas nuvens e ao longo do dia o céu volta a ficar claro. O risco de pancadas rápidas continua amanhã na região metropolitana, faz 29 graus em Porto Alegre. O norte gaúcho tem sol intercalado com períodos de precipitação. Em Soledade, a mínima é de 20. Em São Borja, na fronteira oeste, as marcas ficam entre 19 e 31 graus. Na região central, máxima de 28 em Santa Cruz do Sul. E no litoral sul, a temperatura fica um pouco mais amena na região. Jaguarão tem mínima de 17. A Corsã inaugurou hoje uma estação de tratamento de esgoto em Esteio, na região metropolitana. Com isso, aumenta para 90% a cobertura de tratamento de dejetos no município. Também Sapucaí do Sul foi beneficiada e teve a cobertura ampliada para 70%. E os investimentos em saneamento não param por aí. No litoral norte, a companhia investiu 332 milhões de reais em abastecimento de água e esgotamento sanitário. 36 milhões só na implantação de uma nova estação de tratamento de esgoto na cidade de Imbé. O complexo é responsável por coletar e tratar o efluente doméstico antes de devolvê-lo ao meio ambiente. Imbé está saindo de 0% para 30% de tratamento de esgoto. Aqui nós estamos ajudando o município a desenvolver. Até então, todas as obras que vinham para o litoral norte ou se instalavam em Capão, Tramandaí ou Torres. Por que não se instalava em Imbé? Porque não tinha o tratamento de esgoto. Então, isso aí acaba atrapalhando o desenvolvimento do município. Em curto prazo, municípios como Capão da Canoa e Xangri-Lá terão seu sistema de abastecimento de água ampliado. A intenção é evitar problemas como a falta de água durante o verão, período em que o consumo aumenta em quase 100%. O que pode acontecer nesse veraneio? Faltar água não vai. O que pode é, com a população muito grande, que pode diminuir a pressão. Mas faltar água nesse verão, a gente garante que não vai faltar, não. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta sexta-feira nos nossos noticiários. TVE Notícias e Jornal da TVE, primeira edição. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.